A gente vai passar por uma segunda parte agora, né, de uma evolução do nosso pensamento, com relação a isso que a gente tem chamado de interface físico-etérica, né? Na verdade, esse termo ele foi cunhado por Richard Gerber, pesquisador americano, que escreveu um livro que eu considero muito importante, chamado Medicina Vibracional. Então, o Richard Gerber, ele cunhou esse termo interface físico-etérica, pelo menos a primeira vez que eu li foi no trabalho dele. E a partir daí, a gente tem desenvolvido uma série de pensamentos que estão incluídos nesse livro mais recente que eu fiz, né, que fala que é o último livro da Azar, o mais recente, que é esse vermelhinho, da alma ao corpo físico. E entre as reflexões que a gente fez, um dos capítulos fala sobre o cancro, né? Eu vou falar câncer porque para mim falar cancro é estranho. Vocês façam a tradução simultânea aí, tá? Então, é claro que a gente sabe que é uma doença extremamente complexa. Ela tem vários elementos que já foram identificados. Existem alguns elementos genéticos que foram identificados. A última vez que eu dei uma olhadinha, uma pesquisadinha nisso, eram mais de 88 oncogenes identificados, ou seja, alguns genes que foram identificados como sendo causadores de câncer. O que a gente sabe é que esses oncogenes, eles na verdade, eles promovem uma predisposição à doença. Eles não são determinantes da doença. Então, se você tem um oncogene, a chance de você ter aquele câncer é maior do que a população geral. Quem ficou famoso com essa história foi a Angelina Jolie, né? Que ela tem um oncogene de câncer de mama, que esse oncogene ele tem uma altíssima incidência de manifestação da doença nas mulheres que têm esse oncogene. Então, isso é transmitido geneticamente. E alguns médicos, alguns oncologistas têm recomendado a mastectomia nessas mulheres. Eu lembro que há uns 20 e poucos anos atrás, quando esse oncogene foi identificado, os oncologistas americanos recomendavam para todas as meninas, mesmo antes de engravidarem, mesmo antes de fazer a mastectomia, tirava a glândula mamária, né? Hoje em dia essa recomendação caiu, por quê? Porque não são 100% das mulheres que têm. Então a verdade é assim, que existe o fator predisponente, que é genético, e o fator desencadeante, que envolve outros elementos. Então, além dessa questão genética, a gente tem a questão ambiental. A gente sabe que alguns hábitos alimentares, fumar, por exemplo, aumenta câncer de pulmão, câncer de esôfago, câncer de boca, câncer de pâncreas, né? Além do câncer no bolso que dá, de gastar dinheiro para comprar o veneno. Então, é um exemplo de uma substância que é oncogênica. Mas não são só esses elementos. A gente para pensar o seguinte: bom, por que uma mulher que tem esse oncogene do câncer de mama tem o câncer de mama e a outra não tem? E por que aquela mulher que não tem o oncogene tem o câncer de mama? Então a gente percebe que existem outros fatores envolvidos nesse processo, além dos já conhecidos, que estão relacionados com a fisiologia celular, com a genética, com os hábitos e com a influência do meio. É o que a gente vai tentar propor aqui, né? Uma teoria sobre a etiopatogenia espiritual. O que é etiopatogenia? Etio é causa, patos, doença, e genes, origem. Então a palavra etiopatogenia significa a origem de determinada, onde está a origem de determinada doença, né? Então, quando a gente descobre a etiopatogenia de uma doença, a gente está indo na causa específica dessa doença. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as células, né? Quando eu escrevi meu primeiro livro, Fisiologia Transdimensional, eu saí atrás das definições de célula. E cada livro traz uma definição que nunca é completa. Ela sempre deixa um espaço para alguma pergunta, para algum questionamento. E no caso, a melhor definição que eu achei de célula foi a de André Luiz.
Na Evolução em Dois Mundos, ele fala que as células são animáculos infinitesimais domesticados. Então, é exatamente isso que são as células. Quando a gente falou agora de manhã cedo na questão do automatismo celular, na associação das células para formarem os seres pluricelulares, a gente passou por esse assunto. Então, a verdade é que hoje o nosso corpo é um condomínio de consciências rudimentares, que são essas células, né? Essas consciências rudimentares, elas estão lá subjugadas a uma consciência superior que é a nossa, né? A nossa mente manda nessas consciências rudimentares que são as células, e através de relações neuroquímicas, através do nosso sistema nervoso central, através do nosso sistema endócrino, essas células recebem informações e elas reagem a essas informações de uma maneira específica, tá? Então, o que o André fala é que essas células, elas estão absolutamente subjugadas à nossa consciência, e é verdade mesmo, né? Esses animais rudimentares que estão associados, eles estão prontos para nos servir, e eles agem exatamente da mesma maneira que da maneira como nós pedimos que eles reajam, né? Então, para que um animal domesticado ele possa agir, ele precisa da ordem. E as nossas células, elas aguardam instrução. Então, lembra que eu falei para vocês que as esponjas eram um grupamento de células sem diferenciação celular nenhuma? E que depois, já na estrela do mar, começa a diferenciação? Então, quando a gente vai estudar a embriologia, e a gente vai estudar como é que as estruturas se organizam no ser humano, e a gente vê os folhetos, ectoderma, mesoderma, endoderma, e você vê aquele embrião se desenvolvendo e se diferenciando, a gente conhece um monte de mecanismos, a gente conhece as fases dessa diferenciação celular, mas ninguém nunca conseguiu dizer como é que a célula sabe que ela tem que virar um neurônio e subir, ou como ela sabe que ela tem que virar uma célula muscular e descer. Se você pegar o núcleo das células, eles têm todos os mesmos genes. Uma célula gordurosa, uma célula muscular ou um neurônio, o núcleo delas tem os mesmos programas, os mesmos genes que todas as células do nosso corpo. E como é que aquela célula ela foi destinada a virar um neurônio e ir para o seu cérebro, compor o seu cérebro? E a outra que era para virar uma célula muscular e ir para a sua perna? Ou a outra virar um neurônio, mas virar uma fibra nervosa de um nervo que vai para o seu dedão? Quer dizer, essa estruturação de espaço e de especificação, ela não é conhecida pela embriologia, mas já existem algumas teorias que falam dos campos biomórficos. Campo biomórfico é um termo que foi designado por um biólogo inglês chamado Rupert Sheldrake, e que ele, na descrição do campo biomórfico, ele descreve exatamente aquilo que nós conhecemos como perispírito. Então, tem que ter uma informação para aquela célula, para ela saber o que ela tem que fazer. Ela não tem independência. Tanto que se você tira uma célula do seu corpo e coloca ela no laboratório para ela se multiplicar, ela se multiplica, mas ela perde a diferenciação. Ela caminha de volta para uma forma indiferenciada. Por que ela faz isso? Porque ela não sabe para que lado que ela tem que ir mais. Ela perde a orientação, né? Existe o Dr. Kevin Egan, eles estudando as transferências de núcleo para fazer clone, eles perceberam o seguinte: se eu vou pegar uma célula do meu corpo para fazer um clone meu, quando eu tiro essa célula e eu olho o núcleo dessa célula, existem alguns imprinted, ou seja, tem aqueles genes que estão marcados e que se manifestam no meu corpo biológico. Quando eu tiro essa célula do meu corpo, esses imprinted, essas etiquetas desaparecem. E se elas vão formar um clone, elas só formam um clone se as etiquetas reaparecerem. Só que elas nunca reaparecem no mesmo lugar. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando essa célula está aqui, dentro do meu campo de ação,
dentro do meu campo biomórfico, ela segue a orientação que eu dou para ela. Se eu tiro ela, essa orientação desaparece, ela se perde. E aí ela caminha para a indiferenciação. Se eu for fazer um clone e o clone der certo, que acontece em menos de 25% das vezes, vão reaparecer essas orientações. Mas elas não aparecem no mesmo lugar, por quê? Porque é outro espírito que está coordenando agora. Na verdade, na minha opinião, esse trabalho do Dr. Kevin Egan, que é lá do MIT, do Instituto Tecnológico de Massachusetts, eles são a primeira vez em que se documentou uma reencarnação em laboratório. Porque eles percebem nitidamente que há uma orientação, que essa orientação é necessária e que há uma mudança de orientação quando eu gero um novo indivíduo. Né? Então, a célula precisa de alguém que lhes mande a organização, tanto de estrutura quanto de função. Ou seja, para onde você vai, que estrutura você vai formar, qual é a forma que essa estrutura vai ter, que é a formação dos órgãos, e qual função ela vai desenvolver. Então, essas células se associam para formar tecidos, os tecidos se associam para formar os órgãos, e os órgãos se associam para formar os sistemas. Né? Sistema respiratório, sistema locomotor, sistema circulatório e assim por diante. Bom, essas instruções, elas precisam ser recebidas pela célula para poderem ser executadas, né? E mais, elas precisam ser constantemente enviadas, ou seja, eu preciso manter a célula atualizada da informação que ela precisa receber, né? Tanto que, se eu tiro essa célula do meu campo biomórfico, ela indiferencia, né? Então eu preciso manter essa comunicação constante. E na ausência dessa comunicação, o que acontece? Essa célula regride para o automatismo celular. Então ela o que ela tem de autonomia é reprodução, alimentação e excreção, que é o automatismo celular. Então ela vai voltar para essa situação inicial dela, que é uma situação indiferenciada. Bom, aí é que entra o ponto, né, o questionamento que a gente tem que fazer. Essa comunicação mente-corpo, né, que é a interface físico-etérica, ela faz parte do que a gente tem chamado de fisiologia transdimensional. Por que esse nome? Transdimensional porque, no mínimo, 2 dimensões compõem o nosso corpo atual. A dimensão física e a dimensão etérica ou espiritual. Então, o nosso perispírito está numa dimensão, o nosso corpo biológico está numa outra dimensão, e quem faz a ponte entre esses 2 corpos é o duplo etérico, ou corpo vital. Tem várias nomenclaturas, tá? Quem é esse duplo etérico? De que ele é constituído? Como ele funciona? Essa é a próxima fronteira que a medicina tem que trilhar. Né? A gente está descobrindo tanta coisa, a gente conhece tanto sobre os nossos sistemas, sobre as nossas células, o funcionamento das nossas células, e agora os próprios estudiosos estão começando a transgredir essa barreira. Estudando o quê? Estudando a comunicação entre a mente e a célula. E é engraçado, né? Engraçado entre aspas, porque a gente já esperava isso, que as informações trazidas pelo André Luiz há 60 anos atrás estão sendo confirmadas hoje. Então, por exemplo, na Evolução em 2 Mundos, o André Luiz fala que a comunicação celular se dá pelo citoplasma e não pelo núcleo. E ele falou isso numa época em que todo mundo falava que o núcleo era o núcleo era o cérebro da célula. E hoje já se sabe que não é o núcleo que comanda a célula, mas o citoplasma. E mais, ele fala que é através dos centríolos. Os centríolos são condensações dos microtúbulos. E ele fala que é através dessas estruturas que o espírito se comunica com a célula. E hoje já existem vários estudiosos, pesquisadores, Jeffrey Satinover, um monte o Hameroff, Penrose e uma série de outros pesquisadores que têm dito exatamente isso, que são os microtúbulos, que são essas estruturas citoplasmáticas, que são amplificadores de um sinal quântico que é emitido pela mente, pelo espírito. Então a gente vai, aos poucos, vai sedimentando esse conhecimento que já foi trazido anteriormente pelo André Luiz. Então, dentro dessa fisiologia transdimensional, o que a gente percebe? Que a alma, que é o princípio inteligente individualizado, ele estrutura o perispírito. E o perispírito, ele estrutura o corpo físico.
né? Da alma para o perispírito, a gente tem o corpo intermediário, que é o corpo mental, que não é perispírito. O corpo mental é um campo informacional da alma. E a partir desse campo informacional, tendo matéria, organiza-se um perispírito. Da mesma maneira que o corpo mental está para o perispírito, né? O duplo etérico está para o corpo físico. Então, o perispírito, ele organiza, quando ele se liga ao corpo físico, ele organiza um duplo etérico. Esse duplo etérico é formado por ectoplasma. E o ectoplasma é uma matéria de transição. O que significa isso? É uma matéria espaço-tempo negativa, uma matéria fluídica, que coexiste no plano espiritual e no plano físico. Para ela ser produzida, ela precisa de uma célula encarnada, porque ela é produzida a partir da respiração celular nas mitocôndrias. Então é por isso que todo espírito, para se comunicar fisicamente, ele precisa de um médium, porque tem que ter alguém encarnado para fornecer o ectoplasma. Quando a gente vai reencarnar, eu imagino que a porção inicial de ectoplasma fornecida para a conexão entre o espírito e o zigoto que está se formando é fornecida pela mãe. E a partir daí, aquele espírito vai fazendo a proliferação celular, vai estruturando o seu embrião e as próprias células dele começam a produzir o ectoplasma. Na respiração celular, a gente pega o oxigênio, a glicose, queima isso e produz energia. Essa energia, ela é produzida de 3 maneiras diferentes. Uma porção dela que fica encapsulada quimicamente, através de uma molécula que a gente conhece bem, que é o ATP, o trifosfato de adenosina, que é a moeda química que vai ser utilizada para aquela célula para suas funções biológicas. Uma boa parte dela é produzida na forma de calor, e é por isso que quando a gente aumenta o nosso metabolismo, a gente aquece o nosso corpo. E a terceira é emissão de biofótons, como o Dr. Popp, um pesquisador alemão, tem proposto. E a quantidade de biofótons que eu emito é proporcional, é relativa e específica de cada indivíduo. Então, eu posso ser uma pessoa que produz muito calor na hora de eu fazer a minha respiração celular. Então, eu vou ser aquele que a gente chama lá no Brasil de magro de ruindade. Come, não engorda. Todo mundo fica com inveja dele, né? Quem é essa pessoa? É aquele que tem um metabolismo que produz muito calor a partir da sua respiração celular. E tem o que é econômico, né? O econômico é mais eficiente em termos biológicos, porque com pouca energia ele mantém todas as suas funções biológicas. É aquele que come pouquinho, está sempre em regime e está sempre gordinho, né? E que vive com inveja do magrinho, né? Na época em que a gente vivia no ambiente selvagem, o magrinho de ruindade ia morrer cedo, porque ele precisava de muita energia para manter as suas funções. E o gordinho, que ia ser magrinho, ia viver muito, né? Então, se você quiser se adaptar, volta para a selva, você vai ficar bem lá, né? Então, isso tudo depende da função. Mas essa conexão e a produção de ectoplasma é que faz com que a gente consiga interferir o corpo físico interferindo no corpo biológico, e é essa interface, que é formada do duplo etérico, que vai fazer essa conexão. Então, a gente pega os estímulos daqui, interpreta, manda para lá, e os comandos da alma, através do perispírito, vêm para o duplo etérico e vão se manifestar aqui, fisicamente, nas nossas células. Então, essa comunicação, né, que a gente tem... está sendo estruturada ainda teoricamente, mas que já é conhecida, principalmente pelos orientais, há muito tempo. Então, isso traz uma nova maneira da gente encarar a saúde. É uma nova maneira da gente ver a estrutura, a constituição do ser humano, né? E, obviamente, isso vai trazer uma nova dimensão na percepção das doenças, né? Na percepção das malformações. Existem muitas malformações congênitas que não tem causa identificada. A criança nasce com uma malformação e a gente estuda e não sabe por que aquela malformação ocorreu. Ora, ela pode ter ocorrido por um defeito no molde. Qual é o molde? O duplo etérico. E por que tem um defeito no molde? Porque existe um comando anômalo do perispírito. Algum trauma que foi gerado no perispírito e que provocou uma alteração na estrutura do duplo etérico. Na hora que aquele duplo etérico vai
cristalizar o corpo físico, esse corpo físico se cristaliza de uma maneira alterada. Aí a gente vem dizer assim, é castigo de Deus porque ele foi mal na outra vida. Não tem castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Então nada mais é do que uma consequência de uma alteração perispirítica gerada por você mesmo no teu passado e que agora se manifesta dessa maneira, né? Então isso faz com que a gente comece a entender as coisas de uma maneira diferente, né? O perispírito como uma estrutura tetradimensional que organiza biologicamente o nosso corpo. O Dr. Hernani Guimarães Andrade chamou isso de MOB, Modelo Organizador Biológico, que é sinônimo do campo biomórfico do Rupert Sheldrake e que é sinônimo do que a gente chama de duplo etérico ou perispírito, que são coisas diferentes, mas que vão se manifestar juntas, né? Nesse momento em que a gente está encarnado aqui. Então, é esse perispírito, é esse duplo etérico que orienta a distribuição e a diferenciação celular. Aquela questão que a gente estava falando da embriologia, né? E é a partir do entendimento dessa estrutura que eu vou começar a entender a anatomia transdimensional e a fisiologia transdimensional. Ou seja, esse sistema de comunicação é que diz para esses animáculos infinitesimais domesticados para onde eles têm que ir e o que eles têm que fazer. E essa ordem tem que vir constantemente. Todo dia ele precisa receber a ordem, porque senão ele fica perdido e não sabe mais o que fazer, né? Então, essa informação de estrutura e função é que vai fazer com que a gente saia do zigoto, que a gente chegue ao embrião, que a gente evolua embriologicamente, né, até chegar à situação de feto e depois com o nascimento, né, a gente nascer como um lactente e depois evoluir no contínuo, né, que vai desde a função que a gente parece uma ameba, que é lá no zigoto. Durante todo o processo embriológico a gente passa pela escala filogenética, que a gente falou de manhã. Então a oncogênese recapitula a filogênese. A gente parece uma ameba, depois a gente parece aqui nessa fase inicial aqui, uma esponja do mar, e a gente vai evoluindo. Tem uma hora que a gente parece um cachorro, uma hora que a gente parece um símio, um macaco, até que a gente assume finalmente a forma humana. Então, a estrutura biológica que a gente está usando hoje, ela foi desenvolvida aqui no planeta e é a mesma estrutura biológica que todos os outros seres vivos do planeta usam, né? A diferença é que a gente tem condições de usar ela de uma maneira mais refinada, né? Então, era bom que a gente fizesse isso, né? Bom, dito isso, já dá para a gente entender como as coisas funcionam. Então, as minhas células estão exatamente onde elas devem estar, porque existe um modelo que as organiza. Existe um processo de comunicação que é feito pelo duplo etérico e que dá essas ordens para essas células. Então, elas estão no lugar que eu estou mandando, fazendo aquilo que eu estou mandando elas fazerem, tá? E quem dá essa ordem para elas é a minha consciência, ou às vezes o meu nível subconsciente, mas que vai chegar nessas células através dessa interface físico-etérica. E o câncer, né? Ou as neoplasias, como nós chamamos em medicina. Plasias de forma. Então, uma nova forma. As neoplasias são os tumores. O que são tumores? São bolas, formações, né? Que podem ser benignas ou malignas, né? Qual que é a diferença? Um tumor benigno é um aumento do número de células de determinado tecido. Mas essas células que aumentam o seu volume, o seu número, elas são exatamente iguais ao tecido que deu origem. Ou seja, elas perdem a característica de forma, mas não de função, né? E o que é um câncer ou uma neoplasia maligna? É quando essas células, elas não só perdem a orientação de forma, como elas perdem também a orientação de função. E muitas vezes, nos mais avançados, elas perdem até a orientação de localização. Então essas células não sabem mais onde elas têm que ficar, elas não sabem mais quanto elas têm que se multiplicar, nem o que elas têm que fazer. Quanto mais a célula neoplásica é diferente do tecido que deu origem, mais grave é o tumor, né? A malignidade é maior, né? É o grau de indiferenciação.
Então, quanto mais diferenciada é a célula, mais perto da origem dela, então é mais benigno. Quanto mais distante dessa origem, mais maligno é. Quem são essas células neoplásicas? Né? São células desorientadas. Então, se você percebe que a célula do câncer é uma célula que não sabe onde tem que ficar, não sabe o que ela tem que fazer, não sabe o grau de diferenciação que ela tem que ter, significa o quê? Que ela perdeu o contato com aquele sistema que dizia para ela isso. Na verdade, ela não se revoltou, não é isso, ela está perdida. Ela não está com raiva de você, ela não está se vingando de você, ela simplesmente não sabe mais o que você pede dela. E ela vai regredindo de novo ao seu estado primitivo. Ela vai voltando para o seu automatismo celular. E o que ela vai fazer? Vai se multiplicar, vai comer e vai excretar. Que é só o que ela sabe fazer. Então, o grau de desorientação celular é diretamente ligado ao grau de desconexão dessa célula com o meu sistema de informações, que nada mais é do que o meu duplo etérico. Né? Então ela perde a orientação quanto à forma e função, e quanto mais indiferenciada, mais grave é a neoplasia. Se multiplica descontroladamente, perde as características próprias da célula. Eu não sei se vocês sabem que as células elas estão disponíveis até para o suicídio. Tem uma coisa que se chama apoptose, que é quando você diz para as células, olha, essa célula que está aqui não é mais para estar, ela tem que sair daí. Ela vai lá e se mata. Ela faz a apoptose. Então elas são completamente controladas pela nossa consciência. No momento em que eu perco o contato com elas, elas podem se multiplicar de uma maneira que ela não sabe mais a hora de parar. E é aí que formam os tumores. Tá certo? Muito bem. Essa desorientação, então, ela vai ocorrer em todos os níveis, como eu falei, inclusive a nível espacial, né? Na tumoração e na metástase. Às vezes, o simples fato dela perder a orientação de forma já é suficientemente ruim. Por exemplo, se eu tenho um tumor benigno no cérebro ou numa meninge que está dentro do crânio, e essa célula ela continua igual à meninge que deu a origem para ela, mas ela se multiplica e começa a aumentar o seu volume. Eu não tenho para onde expandir, porque a caixa craniana restringe. Então isso já é ruim, porque ela vai comprimir as outras estruturas que estão funcionando. Isso pode trazer sintomas e pode trazer até a morte. Né? Em outras situações, se o tecido pode expandir, aquele tumor pode incomodar, pode limitar a função, mas ele não vai alterar a função do tecido. Então essas células vão causar menos estrago, que são os tumores benignos. Né? Então ela perdendo a função, ela vai deixar de trabalhar, né? E pode trazer prejuízo para a economia do organismo. Tá bom, então a gente já sabe que existe essa comunicação, a gente já sabe que tem essa estrutura que coordena as células, e a gente já sabe que essas células elas precisam dessa orientação para elas continuarem funcionando adequadamente. E que a neoplasia ou câncer é quando essa comunicação é interrompida. Tá, como ela é interrompida? O que acontece para ela ser interrompida? Então, vamos pensar assim, como se o perispírito fosse uma malha, né? Como se fosse uma meia de nylon, igual a meia que as mulheres usam, né? Que está lá bonitinha, envolvendo a perna direitinho. Aquela meia que qualquer coisa desfia a meia, né? Quando desfiar a meia, o que acontece? A meia perde a integridade do tecido, tá? Então, um trauma sobre aquele tecido provoca ou um esgarçamento do tecido ou uma ruptura do tecido. Então, vamos imaginar assim, isso é coisa da minha cabeça, tá? Mas foi assim que eu pensei. Como se o nosso perispírito gerasse o duplo etérico, e o duplo etérico fosse um molde de meia de nylon, igual a meia de mulher. Só que em vez de ser a forma das pernas, forma tudo. Forma a cabeça, o corpo todo. E dentro desse molde, a gente vai jogar uma sopa de células. E essas células vão se acomodando nesse molde. Aonde ela cai, tem lá um bilhetinho para ela. Olha, aqui que você caiu, você tem que virar um neurônio e você vai fazer parte do tálamo. As suas funções são essa. Ela vai lá, aperta os apps que estão no núcleo dela
para ela desenvolver aquela função, e ela fica lá bonitinha, feliz da vida lá, desenvolvendo a função dela. A outra que foi lá para o fígado, ela se acomodou lá, falou, olha, você tem que desenvolver esse gene, porque a sua função vai ser essa, e você tem que ficar aqui. E ela vai fazendo isso e fica tudo bonitinho. Então eu tenho vários compartimentos, cada compartimento forma um órgão, que organiza os tecidos, e está tudo bonitinho. Mas aí, eu vou lá e furo a meia. O que vai acontecer? Aonde furou a meia, aquele tecido, aquelas células que estão lá dentro vão vazar, como se fosse um vaso sanguíneo que rompeu, e as células do sangue vão sair. Quando a gente tem uma célula de sangue sanguínea, um vaso sanguíneo que rompe e o sangue começa a sair, qual é a providência que o organismo toma? Vasoconstrição, para diminuir o sangramento e formar um coágulo. Não é? Quando você corta a sua mão e forma o coágulo, não fica aquela casquinha para fora, que a gente gosta de coçar e tirar depois? Quando você tira, não sangra de novo? Por quê? Porque aquilo está funcionando como um tampão. Então imagina que a ruptura desse tecido, como se fosse a meia, provoca um extravasamento de células, e aquelas células se multiplicam rapidamente para tentar estancar aquela perda de celular. Né? Então aquilo vai formar uma neoplasia, aquilo vai formar um tumor. Né? Então, da onde é que vem essas neoplasias? Do esgarçamento ou da ruptura do tecido do duplo etélio, que o André Luiz chamou de tecido fisiopsicossomático, né? Que eu acho que é uma palavra perfeita, né? A ruptura do tecido fisiopsicossomático. Então vamos ver o que o André Luiz fala sobre esse assunto. Perturbações em prejuízo dos outros plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos, que nos constituem um veículo de expressão, determinados campos de ruptura da harmonia celular. Não é bem isso? A informação interessante aqui é que a perturbação em prejuízo dos outros. Lembra de manhã, quando a gente falou que o egoísmo leva ao altruísmo? Quer dizer, na verdade, a gente vai descobrindo aos poucos que para eu ser feliz, eu tenho que gerar felicidade nos outros. Que eu não consigo gerar minha própria felicidade a não ser ajudando o outro. E quando eu agrido o outro, na verdade eu me agrido. É aquela história, né? Você tem raiva do outro, deseja que o outro quebre a perna, você já quebrou a sua. Você toma o veneno na esperança que ele morra envenenado. Quer dizer, na verdade, quando você tomou o veneno, você já está envenenado. Se você emite o seu desejo de mal para ele, ele aceita e deseja mal a você, então você só chamou ele para dançar e ele topou. Então vocês vão dançar juntos porque os dois querem dançar a mesma música. Agora, se você deseja o mal do outro e o outro ignora, só faz mal para você. Não é aquela pessoa que a gente tem muita raiva, porque a gente tem raiva, torce para ela se dar mal, ela está sempre se dando bem, e quando ela te encontra, ela ainda te trata bem. Fala, nossa, que saudade de você, e por dentro você está querendo matar ela, né? Quer dizer, ela está imune ao seu mal, ao desejo de raiva que você tem para ela, porque ela só pode se envenenar se ela quiser o mal, o teu mal. Então, quando você deseja o mal do outro, você está emitindo um convite que o outro te odeie também. Se ele não comprar, não vai acontecer nada. O que vai acontecer é com você. Porque na emissão do desejo de mal, você desarmoniza o teu perispírito. Então, essa é a violência, o trauma no seu tecido físico-psicossomático. Quando eu desejo o mal do outro, eu estou produzindo em mim um trauma. Quanto mais grave for o trauma, quanto mais energia eu ponho no desejo de mal ao outro, maior é a lesão provocada. E aí o que acontece? Eu vou provocar esse trauma no tecido físico-psicossomático, que vai produzir o extravasamento celular. As minhas células vão perder a orientação naquele ponto. Né? Em qual ponto que é? Depende do meu nível de vibração. Depende do tipo de energia que eu estou emitindo, que vai se harmonizar ou vai entrar em sintonia, em ressonância com os níveis energéticos que estão estabelecidos pelos nossos centros vitais, pelos nossos centros de força, que a gente conhece também como chakras. Então, cada um tem uma frequência de onda específica. Dependendo do mal, eu gero desarmonia naquela frequência, e aquilo vai provocar lesão naquele tecido
que é organizado por aquela frequência específica. Então o André Luiz continua: desarticulado, pois, o trabalho sinérgico das células nesse ou naquele tecido, aí se interpõem as unidades mórbidas, quais a do câncer. Está lá no Evolução em 2 Mundos. Então vocês vejam que não é nada, sim, prêmio Nobel para o Décio. Na verdade, eu só estou traduzindo uma informação que o André já trouxe há mais de 60 anos. E estou contextualizando ele no conhecimento que a gente já tem da doença, que os conhecimentos médicos que estão nos livros de oncologia. Então, a fisiopatologia seria a seguinte: quem age sobre o perispírito é a alma e ninguém mais. Ninguém pode agir sobre o seu perispírito, a não ser você mesmo. Assim, se houve lesão do perispírito, é porque houve ação da alma sobre ele como uma autoflagelação. E aí dá para a gente entender direitinho como o complexo de culpa, que nós somos especialistas, ele gera as doenças. Quer dizer, quando eu percebo que errei, que é o arrependimento, eu tenho 2 caminhos possíveis: o da culpa ou o da responsabilidade. Se eu assumo o caminho da responsabilidade, é como Paulo de Tarso fez: percebe a burrada, se ajoelha e fala: Senhor, o que queres que eu faça? E vai trabalhar para consertar as burradas. Esse é o caminho produtivo. E tem o outro caminho que a gente gosta mais. Aí a gente fica batendo a mão no peito falando: eu não presto, eu sou uma porcaria, eu não sirvo para nada. Aí fica chorando e se autoflagelando. Aí você vai gerar as doenças. Você vai ter mais doença infecciosa, você vai ter... E falar assim: é castigo de Deus porque eu não valho nada, eu sou uma porcaria. E você acha que é bonito isso. Você fala assim: eu estou recebendo o que eu merecia. E fica todo contente porque está doente. Na verdade, isso é falta de perdão. Você não conseguiu se perdoar. E por que a gente não se perdoa? Porque a gente é metido, a gente é arrogante, a gente acha que a gente não erra. E quando você percebeu que você errou, você não admite isso, você não aceita. Então primeiro você briga com os outros, você quer terceirizar a culpa. Quando você não consegue, você vê que é com você mesmo o negócio, aí você se culpa, senta e chora. Essa autoflagelação é que gera a doença. Então, o que a gente tem que fazer é largar a mão disso, porque olha, só aprende quem tenta, e quem tenta erra. Então, se eu estou evoluindo, eu estou errando. E se eu quero continuar evoluindo, eu vou continuar errando. Toda vez que eu fizer uma bobagem, eu sentar para chorar, eu não chego nunca no caminho. Então, é levantar, sacudir a poeira e tocar o barco em frente. Isso não significa que eu vou ser complacente com os meus erros. Vou ser complacente na medida em que eu assumo a responsabilidade do meu erro e vou trabalhar para corrigir os efeitos do meu erro, dentro das minhas possibilidades. Mas o primeiro ato do arrependimento deve ser o auto-perdão. E assumir a responsabilidade do meu ato. Porque aí eu estou aprendendo, estou evoluindo. O câncer nada mais é do que uma autoflagelação. Eu me puno pelos meus erros. Por quê? Porque eu não aceito o meu erro. Eu não me perdoo pelo erro. E se eu ainda me vejo imperfeito não, porque nós somos perfeitos, incompleto. Se eu ainda me vejo incompleto e estou tentando acertar o caminho, eu vou errar. Então eu preciso aprender a me perdoar, para eu poder continuar o caminho sem esses percalços que nós geramos para nós mesmos. Então não adianta você terceirizar a culpa para o outro, como também não adianta terceirizar o castigo. Quem impôs o castigo para você foi você mesmo. Inclua Deus fora dessa, porque Ele não está aqui para punir a gente. As leis divinas são perfeitas e estão aí postas, para todo mundo igual. É a maneira como a gente reage que faz com que a gente experimente a reação dessas leis de uma maneira mais benéfica ou não. São as nossas escolhas. O Espírito Dias da Cruz, no livro Instruções Psicofônicas, ele traz uma informação bastante significativa sobre a questão do câncer e eu trouxe para a gente ver se não bate com essa interpretação que eu estou fazendo sobre a tipopatogenia do câncer. Ele diz assim: toda vez, contudo, em que nos tresmalhamos na cólera ou na crueldade, contrariando os dispositivos da lei de Deus,
que é o amor, exteriorizamos correntes de enfermidade e morte que se voltam fatalmente contra nós, pelo princípio inelutável da atração que podemos observar no ímã. Em nossas crises de revolta e desesperança, de maledicência e leviandade, provocamos sobre nós uma tempestade magnética que nos desorganiza o veículo de manifestação. Toda a violência praticada por nós contra os outros significa dilaceração em nós mesmos. Então, ele está dizendo com todas as letras que todas as vezes que a gente agride o outro, na verdade a gente está agredindo a nós mesmos, e que nós dilaceramos o nosso tecido físico-psicossomático, e que essa dilaceração vai gerar a doença, principalmente a neoplasia, por conta dessas lesões teciduais. Então, o desamor, a ausência do amor, gera perda de continuidade do tecido perispirítico pelo trauma causado pelas ações da alma. Então, se você está com muita raiva de alguém, se você está com vontade de dar um soco na cara de alguém, é como se você estivesse dando um soco na sua própria cara. A vontade de produzir o mal é a intensidade da violência sobre você mesmo. E isso vai ter uma repercussão no seu tecido fisiopsicossomático. Então, o esgarçamento desse tecido leva à perda de contato das células que deixam de receber o controle sobre a sua multiplicação, sobre a sua diferenciação e a sua posição, ficando à mercê do seu automatismo. E aí, alimentado pela sua vitalidade, porque a célula, ela perdendo o contato, ela continua viva. E quanto mais jovem, mais vitalidade a célula tiver, mais ela vai se reproduzir. As células que estão desimpedidas de campos de orientação, que estão fora de perispírito, quando elas se dividem, elas renovam a sua vitalidade. Eu não sei se vocês já perceberam, mas bactéria, por exemplo, é imortal, ela não morre nunca. Uma bactéria se divide em duas. Quem são as duas? São duas filhas? São. Então a mãe morreu? Mas cadê o cadáver? Ah, não, uma é a filha, a outra é a mãe. Mas qual delas é a mãe, se as duas acabaram de nascer? Então elas são imortais. A verdade é que a morte é uma grande conquista da evolução. É o momento em que a gente conseguiu estar onde a gente realmente deve estar, que é o nosso plano espiritual. Aqui é a ilusão. A gente fica tão apegado à nossa vivência terrena, mas na verdade aqui é a parte ruim da história. Né? Tem para mim que a gente esquece que é a parte ruim, porque senão ninguém ia querer ficar aqui. Né? É que suicídio não funciona, você não volta para o lugar que você quer ir. Né? Então você tem que realmente esperar que a coisa aconteça, certo? Na hora certa. Então essa questão ela está bem clara na minha cabeça. Por quê? Porque esse automatismo ele vai ser retomado pela célula que fica de novo livre desse comando, e ela vai transbordando o seu modelo organizador biológico, ela transborda o seu perispírito. E aí é como se fosse o sangue, né, como eu falei, que está transbordando do vaso. E aí o que acontece? Essas células elas vão passar por esse plano transdimensional. E aí, imagina que a célula que vazou do tecido lá da sua meia, ela vazou do tecido e algumas delas escorrem e elas caem, elas vão indo pelo lado de fora do tecido, não mais organizadas pelo tecido. E aí elas vão gerar as metástases. Então, ela está no mesmo plano físico, mas está em outra dimensão espiritual. Ela não está recebendo a instrução tetradimensional que vem lá do seu duplo etérico, tá? E aí você vai ter as metástases. Então, a reparação, ela é consequência, né? A reparação é consequência da lesão. Toda vez que você tem uma lesão tecidual, o seu corpo já começa imediatamente o processo de reparação, que começa com a hemostasia e depois vai para a cicatrização. Esse processo também acontece a nível perispiritual. Então, da mesma forma que se organiza um coágulo para estancar a hemorragia e restabelecer a homeostase, o tumor servirá como um coágulo que pretende reparar a área perispirítica agredida ou rota, restabelecendo uma espécie de cicatrização da estrutura perispirítica. Então, quando a gente está diante de um paciente com tumor,
e que a gente vai operar para tirar esse tumor, eu me sinto um pouquinho aquele esquilinho do Era do Gelo, sabe aquele filme Era do Gelo? Tem uma hora que ele está lá preso num iceberg, né? E começa a vazar água, ele põe o dedo, vaza água daqui, ele põe outro dedo, aí vaza água do outro lado, ele põe o nariz, né? Às vezes, quando eu estou cuidando do doente, eu fico me sentindo aquele esquilinho, porque ele tem um monte de lugar vazando. Aí você vai lá, tampa um buraco, mas se ele não cuidar do vazamento, do cano, vai aparecer em outro lugar. Então, às vezes, fala assim, se eu opero um câncer no estômago, o cara aparece com câncer no intestino, fala assim, pô, esse cara é azarado. Não é azarado. É que a operação do câncer de estômago não resolveu o problema dele. Está vazando ainda. A lesão perispírita está lá. E a oportunidade do tumor é a oportunidade da reprogramação do seu perispírito, da percepção da lesão e o processo de reparação, né? Então, esse transbordamento através das rupturas teciduais, eles é que vão gerar os tumores. Eu trouxe aqui uma foto de uma doença chamada doença de von Recklinghausen. São tumores benignos de pele, mas veja se não é exatamente a visão do transbordamento, né? Os tumores são benignos, as células são benignas, mas elas mudam a forma. Então ele ainda tem algum grau de comunicação com essas células, mas houve um esgarçamento, está precisando dar uma serzida ali naquele ponto, né? E isso é trazido por elementos do perispírito, que são, na verdade, a manifestação da lei de ação e reação. Então, o grau de lesão é proporcional ao trauma e a sua recuperação também. É por isso que às vezes eu vou ter tumores benignos e às vezes eu vou ter tumores malignos. E a ruptura, ela pode ser imediata, ou seja, eu produzo a lesão e já tenho a doença na mesma vida, ou ela pode se dar em 2 tempos. Que significa o quê? Eu provoco um trauma agora, dá um esgarçamento no meu perispírito, mas eu não tenho tempo de desenvolver a doença nessa vida. Quando eu vou reorganizar outro corpo, aquele esgarçado está lá ainda. E aí eu vou acabar desenvolvendo a doença nesse segundo tempo. Então, às vezes, você vai ter um tumor desse, vai falar assim, poxa, mas da onde veio essa lesão? Uma criança, por exemplo. Que tempo essa criança teve para ter ódio de alguém? Então, foi uma das coisas que me atraiu imediatamente no conceito de reencarnação. Porque eu não conseguia acreditar num Deus que fazia uma criança nascer com câncer. Que brincadeira de mau gosto, que coisa sem nexo, né? Eu não acreditava num Deus que me dava a oportunidade de nascer numa família super legal, que me deu tudo que eu precisava, que me deu condições de me formar médico, e um outro que nasceu numa favela, que foi violentado sexualmente pelo pai e que apanhou a vida inteira e não teve uma oportunidade de estudar. Cadê a justiça nisso? Né? Quando você coloca na perspectiva da reencarnação, você começa a entender que na verdade nós estamos colhendo os frutos que nós plantamos no passado, tanto em termos sociais quanto em termos biológicos, em termos físicos, né? Então, essa ruptura em 2 tempos, ela vai fazer com que eu nasça, por exemplo, com um oncogene que dá 100% de câncer de mama. Mas eu vou ter o câncer de mama? Provavelmente. Mas se de repente eu tenho uma atitude que neutraliza aquela energia maléfica, eu vou botar um remendo ali, naquele perispírito. Eu reorganizo ele. E aí não vai vazar. Nem pode ter o oncogene, não ter, tanto faz. Você não vai desenvolver a doença, apesar de você ter o fator predisponente. Então, toda vez que eu tiver uma manifestação patológica, eu tenho que ter esses 2 elementos: fator predisponente e fator desencadeante. Isso é uma das coisas que eu aprendi em medicina. Né? São 28 anos que eu trabalho como médico, nunca vi uma coisa acontecer sem a outra. A doença não ter as 2 coisas, o fator predisponente e o fator desencadeante. Então, o fator desencadeante, via de regra, é uma escolha. E o fator predisponente, via de regra, é a escolha do passado. As escolhas do passado. Então, essa ruptura em 2 tempos, ela pode acontecer nesse sentido, de se manifestar assim numa outra vida ou não, dependendo do tempo que você tem para fazer a recuperação, né? Então,
os fatores predisponentes versus desencadeantes têm que ser considerados em todas as dimensões. E aí que a gente inclui os espirituais, que é o que nós estamos falando agora, mas também tem os oncogenes, os hábitos, os fatores ambientais, os fatores emocionais, os fatores infecciosos. Tudo isso pode gerar tanto fator predisponente como fator desencadeante. Todos eles. Então, vamos supor que eu tenha um fator predisponente espiritual, mas eu não tenho o oncogênio, porque nem meu pai nem minha mãe tinham. Eu fui induzido a hábitos benéficos, porque na minha família todos tinham hábitos benéficos. O ambiente que eu vivo é saudável. O que vai acontecer? Aquele fator predisponente emocional vai acabar encontrando um desencadeante. Então, às vezes, numa questão emocional, numa infecção, aquilo junta e pronto, aparece a doença. Então, eu acho que nós ainda temos uma visão míope do que está acontecendo quando a gente está diante do paciente com câncer. A gente sabe que ele tem o câncer, sabe as repercussões da doença, às vezes é muito simples de entender, mas tem algumas situações que são difíceis da gente compreender se você não tiver uma visão espiritual. Eu acompanhei uma paciente, quando eu morava ainda em Santos, que era uma trabalhadora espírita. E raras pessoas são unanimidades, né? A gente sabe que sempre, por mais que todo mundo goste daquela pessoa, sempre vai ter alguém que vai ter alguma coisa para falar dela. Essa era uma pessoa que era quase uma unanimidade. Todo mundo gostava dela. Ela trabalhava em 2 centros, ela frequentava as nossas reuniões de estudo, era uma pessoa que todos gostavam. Ela era muito calma, doce, estava sempre pronta a ajudar todo mundo. Ela tinha 2 filhos, um marido, todos gostavam muito dela, ela era super bem vista por toda a comunidade. E um belo dia ela apareceu com câncer de pâncreas. E ela foi no meu consultório, quando a gente fez o diagnóstico, o câncer já estava avançado, com metástases para todo lado. Ela foi em reunião mediúnica, ela foi tentar cirurgia espiritual, fizemos a quimio, a radioterapia, mas ainda assim ela desencarnou por conta daquele tumor. E uma semana antes dela internar a última vez, ela deu um depoimento na nossa reunião da Associação Médico Espírita, dizendo como ela estava feliz por ter tido a vida que ela teve, como ela estava feliz por ter tido a oportunidade de trabalhar e conhecer as pessoas que ela tinha conhecido, e que ela estava certa de que aquela doença realmente trazia uma mensagem final de aprendizado para ela. E aí, pouco antes dela desencarnar, eu fui conversar com ela, ela já estava começando a perder a consciência, e ela me agradeceu e falou assim: dá para chamar os meus filhos, que eu quero eles do meu lado? E aí os filhos chegaram, o marido já estava lá e ela desencarnou serena, tranquila. E eu saí pensando, essa morreu curada. Quantas encarnações ela deve ter tido para chegar nesse ponto que ela chegou, de dar um ponto final, talvez em uma questão que ela deve estar trazendo há 4, 5, 6, sei lá quantas encarnações. Às vezes eu estou diante de um paciente com paralisia cerebral, um paciente entubado, e você olha para o paciente e você não vê sofrimento nem dor, você vê às vezes o paciente sorrindo. Eu descrevo no meu livro uma vez uma menina jovem com câncer de pâncreas também. Eu fui visitar ela na UTI, ela estava entubada, ela me viu, ela sorriu com um tubo na garganta. Eu lembro que eu tive que ir para o banheiro para chorar, porque aquilo me emocionou de uma tal maneira, e na hora que eu estava lá no banheiro, eu recebi a informação do alto que é assim: você não está chorando por ela, você está chorando por você, porque você está se dando conta que você não teria a menor condição de passar pelo que ela está passando. E às vezes a gente fala assim, vê alguém com paralisia cerebral, com uma doença grave, e fala assim: nossa, isso deve ter feito muito mal no passado. Você não, né? Ele fez, você não. Às vezes você vai precisar de umas 3 ou 4 encarnações para chegar lá onde ele já está hoje. Às vezes você só não está passando por aquilo que ele está passando porque você não tem a menor condição de passar por aquilo. E a espiritualidade sabe disso. Já não disseram que Deus só dá o frio conforme o cobertor? Como é que você vai passar por aquela situação se você não tem condição? Então a gente às vezes olha para o outro como se o outro fosse o coitadinho e nós fôssemos o que já passou por aquilo. Mentira. Má notícia. Nós ainda vamos chegar lá. E essa mulher que eu dei o exemplo para vocês, ela deu esse depoimento e eu tive a certeza de que aquela encarnação era o ponto final de uma grande conquista dela. Então a doença e o câncer
principalmente o câncer, não é um castigo. É um instrumento pedagógico que não foi imposto por Deus. É uma consequência dos nossos atos pretéritos. E ele está aqui não é para fazer a gente sentir dor, é para a gente aprender o caminho que a gente tem que seguir. Diante da dor, o que se pede é a reflexão. Diante da dificuldade, o que se pede é a reprogramação do nosso destino, da nossa caminhada, para a gente tomar o caminho que realmente vai fazer com que a gente evolua. Quando doente, porém, adota comportamento favorável a si mesmo, as forças físicas encontram sólido apoio nas irradiações de solidariedade e reconhecimento, conseguindo circunscrever a disfunção aos neoplasmas benignos, que ainda respondem à influência organizadora dos tecidos adjacentes. Essa é a boa notícia. É você que manda, é você que controla. Às vezes, no início da doença neoplásica, você consegue a cura como? Revertendo o processo. É que muitas vezes não dá tempo do seu corpo biológico reverter um processo que já aconteceu no seu perispírito. Porque o seu perispírito é muito mais energizado, as respostas são muito mais automáticas. Já o corpo físico, como é congelado, é luz congelada, a resposta é muito demorada e às vezes não dá tempo. Você vai acabar desencarnando por causa daquela lesão. Mas é para isso que o seu corpo físico está aqui. É um mata-borrão, é para drenar as energias deletérias. Então, se eu conseguir reverter no meu perispírito e der tempo de reverter no meu corpo físico, cura também. E a gente conhece vários casos de curas milagrosas de tumor, que parece que é uma coisa assim que é um milagre, mas na verdade é uma reversão de programação perispirítica, né? Então, tudo é uma questão de ação e reação. Nossas ações atuais podem provocar o esgarçamento do tecido perispirítico ou então prevenir rupturas e esgarçamentos pretéritos, restituindo as lesões do passado. A gente pode concluir então que as neoplasias não são castigos ou punições divinas. São sim processos de reconstrução da nossa estrutura perispiritual, assim como a coagulação impede a exsanguinação e dá início ao processo de cicatrização dos tecidos após um trauma ou lesão dos mesmos. No final das contas, qual é a receita? O que a gente tem que fazer para não ficar doente? O que a gente tem que fazer para ter uma vida saudável? Bom, eu só conheço uma: orai e vigiai. Presta atenção no que você está fazendo. Presta atenção nas mensagens que vêm do alto, porque elas vêm, né? E cuida, porque nós estamos condicionados ao erro. Vamos tentar acertar mais do que errar. E quando errarmos, vamos nos perdoar. Muito obrigado.